Graça e paz, irmãos, bom dia. Bom pastor, o pão da vida, a porta. Aguardando os irmãos chegarem para nós fazermos a nossa devocional de hoje. Videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco. O Deus aqui, o verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo, primeiro da criação e o sustento. Graça e paz, Marcelo. É o fim. Aguardando os irmãos chegarem. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Graça e paz, querida, bom dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam derramadas sobre a vida de vocês. Meus amados irmãos, nós estaremos tendo uma palavra de oração e iremos partir para a reflexão da palavra de Deus nesta manhã. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecemos Tua grandeza, Tua majestade e Tua soberania sobre nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo cuidado, pelo Teu zelo paternal para conosco. Nós Te damos graças pela noite de sono tranquila que nós tivemos
E nós rogamos as tuas ricas bênçãos por mais este dia que o Senhor tão soberanamente nos concede. Que teu Espírito Santo mais uma vez nos ilumine, mente e coração, ó Deus, para a compreensão das tuas sagradas Escrituras, a fim de que nós, o Senhor, seja glorificado e exaltado, em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero convidar a todos vocês, nós estarmos refletindo nesta manhã, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus dos versos 1 ao 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 5. Bom dia, Danúbia. Meus amados irmãos, se alguém puder escrever o texto, para que aqueles que forem chegar terem compreensão de qual texto nós estamos fazendo a reflexão nessa manhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versos 1 ao 5, que diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos aqui o famoso texto, que tem o título da parte de Paulo, quer dizer, da parte de Paulo não, o título colocado pelas editoras, Justificação pela fé e paz com Deus. Então Paulo começa tratando aqui de maneira bem objetiva essa questão e coloca: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aqui, ele, digamos, se contrapõe, como ele destitui qualquer pensamento humano da possibilidade de alguém querer se justificar diante de Deus. E isso é algo que a gente vê com bastante frequência. Por que a gente vê isso com frequência? Se vocês tiveram já a experiência, por exemplo, da evangelização pessoal, ou de estar comentando sobre a questão da palavra de Deus, do evangelho, da mudança de vida que provoca tal, etc., e a questão de nós sermos aceitos por Cristo, Cristo nos converter, se vocês perceberem, existe um jargão que muitas pessoas elas colocam: eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo. Ou seja, esse é o pensamento em que as pessoas geralmente apresentam, porque elas estão tentando, na verdade, se auto-justificarem diante de Deus que são pessoas boas. Na certeza delas que Deus está também abençoando-as. Então, meus irmãos, o Paulo ele vai de encontro a qualquer perspectiva humana de uma autojustificação, de uma pessoa se apresentar diante de Deus que seja justo. Então Paulo diz: justificado, pois, mediante a fé. E esta fé que nós temos é uma fé, a fé salvadora, é uma fé que o próprio Deus nos concede. É comum todo mundo ter uma forma de fé. Ninguém pega um ônibus aonde está no seu bairro e não tem o pensamento que não vai chegar no destino. Todo mundo que pega o ônibus tem a fé que vai chegar no seu destino. Isso é uma forma de fé, isso é uma espécie de fé. Mas a fé para a salvação, essa é a fé concedida pelo Espírito de Deus, que deixa bem claro que mediante a esta fé nós temos paz com Deus. Por meio de quem? O texto é claro, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não teremos paz com Deus a parte de Cristo. Não há como, em nossos corações, essa paz ser abundante e ser transbordante a parte de Cristo. Lembremos-nos que o próprio Salvador disse: eu vos deixo a minha paz eu as vos dou no momento de sua ascensão. E isso deve ser algo que nós devemos compreender com profundidade, irmãos.
Não há paz com Deus fora do nosso Salvador. E a paz que o nosso Salvador nos concede, a paz prometida e a paz concedida, é a paz que transcende todo o entendimento humano. Por quê? Porque para muitas pessoas, ter paz é não ter problemas. Mas a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Não tema, não é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras do nosso Salvador. A perseguição é algo que nos é garantida. Nós iremos ser perseguidos em grau menor, em grau maior, em algum momento da nossa vida. O cristão ele é perseguido, porque nós nos colocamos em oposição ao mundo que jaz no maligno, ao mundo que tem Satanás como príncipe deste século. Então, logicamente, meus irmãos, não tem como você imaginar que paz com Deus seria a ausência de problemas. Não, paz com Deus, que é uma paz que é concedida pelo nosso Salvador Jesus Cristo, não depende de circunstâncias, não depende de situações, mas da nossa relação com Ele. É a nossa relação com Ele, esse é o diferencial. Então, pode estar exatamente o mundo desabando numa tempestade enorme, mas nós estamos em paz por meio de Cristo. Então, isso a gente precisa entender e fazer esta diferenciação que é importante. Porque, volto a frisar, apesar de ser redundante, mas reafirmo, o entendimento na sociedade, o entendimento das pessoas fora de Cristo, o conceito de paz é não ter problemas. É tanto que quando surge algum tipo de problema, tem gente, me deixe em paz, deixe na minha paz. Exatamente por isso, que surgiu o problema. Então a paz com Cristo não tem nada a ver com isso. Então é bom que nós tenhamos esse entendimento claro e profundo da significação da paz concedida por Cristo Jesus. Paulo continua e coloca que por intermédio, e aí ele está falando de Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Logicamente que todos nós conhecemos aquela passagem maravilhosa, né? Cristo lá no Calvário, realizando aquela obra maravilhosa, e o que é que acontece lá no Santo dos Santos, no templo? O véu rasga de cima até embaixo, ou seja, expôs a presença de Deus agora. Cristo nos concede esse acesso. Então, meus irmãos, nós conseguimos, em qualquer lugar que eu e você estiver, ao nos concentrarmos ali em oração, nós estamos na presença de Deus. A presença de Deus hoje não está mais a um local dentro do templo Santo dos Santos. Nós temos esse acesso com essa liberdade maravilhosa concedida por Cristo. Então Paulo continua e diz: esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, e é interessante aqui porque a questão é presente, né? Estamos. Paulo está falando o tempo presente. Nós estamos. Ele se coloca nessa posição, como ele se coloca também essa mesma posição para a igreja de Roma. Nós estamos firmes. Para estar firme, meus irmãos, é preciso da total, exclusiva dependência de Deus. Nós não ficamos ou estamos firmes por nós mesmos ou por algum mérito possível. Paulo deixa claro que nós estamos firmes mediante a graça, esta graça que nos foi concedida.
E é bom que a gente tenha esse entendimento claro para nós. Que aqui Paulo ele destitui qualquer pretensão humana de se colocar diante de Deus justificado ou firmes, por exemplo. Quantas pessoas se colocam, eu sou forte, né? Quantas pessoas dizem isso? Mas nós não nos colocamos dessa forma, porque a nossa força não é suficiente para nada. Nós dependemos em todos os aspectos da nossa vida de Deus, para tudo e qualquer coisa. Para a realização do que quer que seja, lembremos da máxima do nosso Salvador: sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada mesmo. Não é mais ou menos, não é quase tudo. Não, é nada. Sem nosso Salvador, a gente não pode fazer nada. Então a gente percebe o nível de profundidade relacional que precisamos ter com o nosso Salvador, pois o dependemos dele para tudo. Paulo continua e diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Isso parece extremamente contraditório, né? Como é que uma pessoa vai se gloriar pelos sofrimentos? Como é que uma pessoa vai se gloriar pelas dificuldades que existem? Como é que uma pessoa vai se gloriar por tanta confusão, tanta tempestade que está acontecendo? Mas é bom lembrar, meus irmãos, que nós devemos nos gloriarmos nas tribulações em relação ao Evangelho. Porque quando nós estamos sendo assolados pelas consequências do nosso pecado, a culpa é nossa. O problema é nosso e a gente tem que se resolver. Mas quando é por causa do Evangelho, então nos alegremos. Porque de fato nós estamos vivendo na conformidade do próprio Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, ele incomoda. Lógico, a gente está falando de justiça, o mundo é injusto. A gente está falando de paz, o mundo quer guerra. A gente está falando em unidade e o mundo com contenda, com intrigas, com invejas, com divisões. A gente está falando de amor e o mundo numa perspectiva de amor diferente, possessiva, matar por amor. Reportagem que às vezes acontece, matou por amor. E quem ama mata. Que amor é esse que chega até matar o outro? Isso é egoísmo, isso é possessividade, isso é qualquer outra coisa, mas não é amor. Então é lógico que nós andamos na contramão do contexto social, de tudo que a sociedade ela concebe. Porque aquilo que tem de bom que a sociedade consegue realizar, por favor, entendam uma coisa, é graça de Deus, viu? É graça, é o próprio Deus agindo, porque eles estão mortos em delitos e pecados. E o homem morto em delitos e pecados, ele só segue uma coisa, a sua natureza pecaminosa. Então aquilo que é de bom que o homem possa produzir nessas condições, é graça de Deus se manifestando. Então, meus amados irmãos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que, e aí vem o entendimento, a aplicabilidade e a compreensão daquilo que a tribulação pode nos produzir. Sabendo que as tribulações produzem perseverança. É da gente continuar lutando, é de nós continuarmos batalhando pela proclamação do Evangelho, por estar vivendo o Evangelho. Independente de qual seja a tribulação que nós estejamos enfrentando por causa do nosso amor a Cristo, não desista. Não desistam. Perseverem. Porque é o próprio Deus em tudo, em todos e em nós atuando. E nós precisamos, meus irmãos, perseverar. É isolamento social, é lockdown, forçado para nós. Mas vamos perseverar, não vamos esmorecer, não devemos em nenhum momento desistir. É preciso resistir. Nós somos a resistência, meus irmãos. Vamos resistir, vamos perseverar.
Sigamos em frente e levemos para as pessoas que estão em desespero a mensagem de esperança. Porque Paulo continua justamente seu texto falando a respeito disso. E a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. A maturidade cristã, meus irmãos, como a maturidade de qualquer ser humano, não é de acordo com sua idade, não. É de acordo com as experiências de vidas somadas. E quanto mais experiência o nosso Deus nos concede ter, nós nos aprofundamos na relação com Ele. Nós o conhecemos cada vez mais e melhor. Porque o nosso Deus, irmãos, não nos esqueçamos, Ele não está somente e exclusivamente sentado no sublime trono, no seu reino, não. Ele está em nós por meio do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus habita em nós, irmãos. Deus está conosco. O Salvador prometeu que estaria presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É preciso que nós nos apropriemos dessas questões. É preciso que a gente saiba espiritualmente se posicionar corretamente também. E não ter medo. Deus está trabalhando na vida de todos nós. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na sua. As tribulações, meus irmãos, as coisas que nos acontecem é para o desenvolvimento da nossa própria fé e amadurecimento na relação com Deus. É tanto que existe aqui uma escala. Vem a tribulação e vem o que depois? Vem a perseverança, e a perseverança vem o quê? Vem a experiência, e aí nós vamos nos tornar mais experientes nessa relação com o nosso próprio Deus, com o próprio Salvador. E em momentos da vida, como está dizendo a nossa irmã Danúbia, para aquecer é preciso perder. É verdade. Quando Jesus fez o convite, né? Vinde a mim, me sigam. Não, deixa eu me despedir dos meus pais, da minha família. Nosso Salvador diz, deixai os mortos enterrar os próprios mortos. Então as pessoas foram arrumando desculpas, não é? Para que Jesus esperasse, para elas poderem resolver certas coisas e segui-lo. Lembra do jovem rico? É um outro grande exemplo. Observava a lei. Aí Jesus fez, está certo. Então faz o seguinte, vende teus bens, dá aos pobres e vem me seguir. Ele se entristeceu porque era rico. Aí a gente pergunta, o Deus deste homem estava aonde? Era o seu tesouro. Mas cumpria a lei. Era obediente à lei. Cumpria de forma externa. Porque Cristo veio para internalizar em nossos corações a lei. Não é isso? Deus já fala a respeito disso no Antigo Testamento, quando diz que escreverá nas tábuas do nosso coração a sua lei. Então, meus amados irmãos, sejamos todos nós experientes e alcancemos a esperança. Porque a experiência vai produzir esperança. Porque a experiência vai nos mostrar de fato quem é esse Deus. E vai nos revelar a magnitude do poder deste Deus. Então, meus irmãos, aí a gente tem essa esperança, uma esperança madura. Uma esperança com convicção pautada nas Escrituras. Nós vivenciamos a esperança de que Jesus voltará. Glória a Deus. Aleluia. O Mestre voltará. E precisamos manter firme essa esperança. E a perseverança, experiência, experiência, esperança. E aqui vem o versículo 5, quando ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi concedido. Então nós temos, meus amados irmãos, essa esperança maravilhosa. Como está dizendo a nossa irmã Betânia, em meio ao lockdown, Covid, isolamento. Deus está conosco. É isso mesmo.
Nós não podemos perder de vista que Deus está conosco sim. Não só conosco, mas como Deus está cuidando de cada um de nós em tudo aquilo que nossa alma necessita, porque apenas em Deus o homem sente a plena e total satisfação. Apenas em Deus nós sentimos exatamente isso aqui o que Paulo está falando. A esperança não confunde. E a gente precisa também ter uma coisa muito interessante para distinguir. Não confunda esperança, perseverança com teimosia. É exatamente isso. Não confundam essas coisas. Porque tem gente que confunde exatamente teimosia com perseverança ou esperança. São coisas distintas, viu? É bom que se entenda isso. Então, meus irmãos, a esperança não confunde, não nos deixa em um estado de confusão, porque Deus não é de confusão, Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de paz. Que a paz, né, de Deus, é tanto que nós colocamos e ensinamos segundo as Escrituras, que a paz de Deus em nossos corações seja o vosso árbitro. Ou seja, se não existe paz, a gente não decide. Nós só tomamos decisões quando existe paz em nossos corações. E aí é extremamente claro que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E isso a gente precisa entender, meus irmãos. E vejam que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. É o próprio Espírito Santo de Deus que derrama o amor em nós. E este Espírito que foi nos outorgado, que nos foi concedido, ele é nosso, ele está em nós. E esse é um privilégio. Você faz ideia do privilégio que é. Na relação com Deus, nós somos templos do Espírito Santo dele. E isso não é para nossa vaidade, não. Porque a palavra de Deus já deixou extremamente claro que a honra não está no vaso de barro. A honra está no tesouro que habita no vaso. É o Espírito que habita em mim, que habita em você. E é este mesmo Espírito que derrama em nós o amor de Deus, nesta relação esperançosa que nós temos com Ele. E nós precisamos, meus irmãos, perseverarmos nessa esperança, perseverarmos neste amor. Então deixa eu pedir uma coisa para você. Não compartilhe essas mensagens de WhatsApp, de Instagram, de Twitter, de Facebook, que não sejam mensagem de esperança. Que não sejam mensagem de esperança, porque, meus irmãos, quando a gente liga a TV, a gente só escuta notícia ruim. Aqui em casa a gente já não assiste mais, já faz tempo. Eu tenho prática de muitos anos não assistir, só ver aquilo que me interessa. Deixar de estar ouvindo esses noticiários que, se brincar, escorre sangue pelo canto da televisão. E quando nós nos colocamos mediante uma informação de forma repetitiva, a gente absorve isso. Isso nos faz mal. Faz mal para o nosso emocional. Isso vai atingir a nossa relação com o próprio Deus, inclusive. Porque a gente vai se sentir mal, vai se sentir para baixo, vai se sentir desanimado. Daqui a pouco a gente já não está querendo mais ler a palavra, nem tampouco orar. Então, meus irmãos, evitem. Mandem mensagem de esperança. Não é a mensagem de quantos morreram. Não que eu esteja sendo insensível com as pessoas que estão sofrendo porque perderam entes queridos. Mas porque isso não edifica, meu irmão. Minha amada irmã. Isso não edifica. Então passemos a mensagem de esperança para as pessoas. Afirmemos que Jesus Cristo é o Salvador. Afirmemos que Jesus Cristo vai voltar. Afirmemos que a paz desse Salvador, ela excede todo entendimento humano. Então, meus amados irmãos, que Deus nos aplique esta palavra e que, para o louvor do seu nome, tudo em nós seja
para a glorificação de Deus. Que nós venhamos a diminuir, que Cristo cada vez mais apareça, que seja refletido em mim, que seja refletido em vocês, que seja refletido em nós o caráter do nosso Salvador. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós proclamamos, o Cristo que nós amamos, o Cristo que nós dizemos que seguimos. Essa é a maior pregação, é a minha, é a sua vida, é as pessoas olharem para nós e verem o Cristo. E quando for possível, aí a gente abre os lábios e proclama as verdades do Evangelho. Mas antes de proclamá-las, é preciso primeiro que eu e você estejamos vivendo justamente o Evangelho. Então levemos a mensagem de esperança para esse povo sofrido, injustiçado, oprimido, para que Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos? Eu estarei, após a oração, despedindo os irmãos. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Palavra que traz vida, palavra que transforma, palavra que renova, que consola, que edifica, vivifica, santifica. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que é poderosa em nós. O que nós te rogamos em nome de Jesus é que o Senhor nos capacite para que estejamos, ó Deus, para o louvor do Teu nome, vivendo o Evangelho. Que as pessoas possam ver o Cristo em nós. Que nós sejamos cada vez mais iluminados pelo Teu Espírito e capacitados para levar a mensagem de esperança para os que sofrem. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos interceder e nós rogamos pela vida de cada amado irmão que está online conosco nesta manhã, que a Tua boa mão esteja sobre todos eles e abençoando também, respectivamente, toda a parentela de cada um, nos livrando do mal, nos livrando da peste perniciosa da Covid-19. E nós rogamos também em nome de Teu Filho, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, console, refrigere, anime e fortaleça, ó Deus, todas as famílias que estão lamentando, que estão chorando por terem perdido um ente amado para a Covid-19. Bem como também nós rogamos, ó Deus, por todos aqueles que estão no leito, em UTIs, lutando pela própria vida. Que o Senhor seja gracioso, o Senhor seja misericordioso para com esses que estão padecendo nos hospitais. Também rogamos em nome de Jesus, ó Pai, a Tua ação e o poder do Teu amado Espírito atuando na vida de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente nesta batalha, ó Deus, contra a Covid-19, e a maioria muitas vezes sem os EPIs que são necessários, até os próprios equipamentos, ó Deus, para tratarem aqueles que estão acometidos por essa enfermidade. Tem misericórdia deste povo, tem misericórdia desta nação, atua, ó Deus, em todos os políticos eleitos, os ministros que foram empossados. Rogamos, ó Deus, a manifestação do Teu poder e graça sobre esta nação e na vida desses homens. Transforma o coração desses homens, ó Deus, e seja misericordioso para com este povo que sofre. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós mais uma vez agradecemos a todos vocês por estarem presentes conosco. Deus os abençoe e abençoe respectivamente a família de todos vocês. Que haja paz em vossos corações. Irmãos, nós temos sempre falado das ações que nós estamos desenvolvendo na nossa igreja. Então, é preciso que os irmãos entendam que nós sempre estamos falando nisso porque nós temos, de fato, uma preocupação e um zelo real pela condição de alguns dos nossos irmãos. É bem sabido que as pessoas já estão perdendo seus empregos, isso já aconteceu com alguns irmãos da nossa igreja. Temos alguns irmãos que são autônomos, que não estão
trabalhando e consecutivamente também não estão recebendo. Então nós estamos fazendo e ampliando, né, mais o trabalho da Cesta do Amor. Todo primeiro domingo, quando celebramos a Ceia do Senhor na nossa igreja, em culto público, os irmãos levam a oferta de alimento, né, que nós chamamos a Cesta do Amor, para nós confeccionarmos as cestas básicas e darmos a assistência aos nossos irmãos mais necessitados por causa desse isolamento forçado que nós estamos vivenciando. Então não deixem de contribuir. E é extremamente importante que você primeiro ligue para o nosso diácono Aloísio, que é justamente também o nosso tesoureiro e é quem está organizando essa questão das cestas básicas. Eu sei que cada irmão na nossa igreja recebeu um papelzinho com o tipo de alimento que deveria doar. Mas é bom que se ligue para o nosso diácono. Por quê? Porque de repente um irmão chegou, deu um fardo de alguma coisa, de algum alimento, não é? Então, se o irmão chegou, deu um fardo daquele tipo de alimento, então já tem aquela quantidade suficiente e pode faltar outro. Então, para que não se tenha cada vez mais do mesmo tipo de alimento, é importante, ligue lá para o diácono Aloísio e pergunte: meu irmão, o que é que está em falta? Qual é o alimento que eu posso doar? E vá lá na casa dele. Da mesma forma, entreguem também, né? Podem colocar lá na caixinha do correio dele a sua oferta financeira, o seu dízimo. Você pode ir lá e colocar também, que a Aloísio todos os dias ele vai lá e verifica o que tem e passa para as necessidades da nossa igreja, que nós temos compromisso, né? Que precisamos estarmos honrando mensalmente para a manutenção do próprio trabalho. Então, meus irmãos, também nós rogamos a vocês que, se tiverem interesse de contribuir, entre em contato com os nossos diáconos, se você não tem condições de sair de casa. Que quem tiver na condição de risco, não se arrisque não, realmente fique na sua casa, ok? Então você pode ligar para um dos nossos diáconos que vai entrar em contato com você e aí vai lá, recebe a oferta de amor, recebe a oferta financeira, recebe o seu dízimo e vai lá na casa do diácono Aloísio e entrega. Ontem, mais uma vez, viu, meus irmãos, nossos diáconos em ação social, andando pelas ruas de Olinda, pelas praças de Recife, fizeram mais uma vez o trabalho de estarem levando alimento, né? Fizeram vários botijões de suco, fizeram cachorro quente e saíram distribuindo durante a noite, meus irmãos, porque o governo não está preocupado com o sem-teto, não está preocupado com aquelas pessoas que estão dormindo pelas ruas. Então os nossos diáconos, preocupados com isso, montaram um trabalho de ação social e durante as noites estão indo lá fazer esse trabalho, de levar alimento para as pessoas. Então, se você deseja contribuir com isso, entre em contato com os nossos diáconos, veja como você pode contribuir, qual é a melhor forma. E se você prefere fazer transferência bancária, ok, entre em contato conosco pelo direct, que a gente fornece 2 contas que 2 irmãos nos concederam para esse momento, Ou você pode falar comigo pelo WhatsApp e aí eu passo para o irmão as contas, que nós temos e você pode fazer a transferência bancária. Mais uma vez, nós agradecemos pelo privilégio de ter você conosco nessa manhã, esse momento que nós juntos, fizemos a reflexão na palavra de Deus. Deus os abençoe, tenha um dia de paz e até amanhã às 9 horas. E não esqueçam, domingo, 10 horas da manhã, nós estamos dando na escola dominical. Iniciamos com a reflexão com o nosso seminarista Daniel Elias e depois eu dou continuidade da exposição da carta de Paulo aos Coríntios. À noite nós nos encontramos sempre no domingo às 19 horas para a celebração do nosso culto e nas quarta-feiras à noite às 20 horas nós estamos continuando a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, por favor, se inscrevam em nosso canal, vejam na nossa página lá em cima do Instagram que tem o link do nosso canal no YouTube, vá lá, faça a sua inscrição, nos ajude a gente a alcançar os 1000 inscritos para fazer a transmissão via celular. Deus os abençoe e tenham um bom dia.